Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas novamente. Nós estamos caminhando agora para o último conteúdo dessa semana. Nós vamos falar sobre contratos. Nós já tocamos nesse assunto em aulas anteriores sobre direitos do consumidor, né, e outros aspectos na primeira aula desse módulo. Mas aqui nós vamos detalhar um pouco mais sobre os contratos que existem entre o prestador de serviço, né, e as operadoras de saúde, tá certo? Então o contrato ele é o instrumento muito importante, mais importante entre o hospital e o convênio, né, entre a clínica e o convênio, pois ele é que vai ditar as regras, né, dessa relação, os direitos, obrigações, responsabilidades, né, tudo que envolver esse contrato, né, essa relação jurídica comercial. Então é importante reconhecer, né, esse contrato, saber do que se trata, né, quais são as obrigações e os deveres de cada uma das partes. A Lei 13.003, de 24 de junho de 2014, ela rege algumas questões específicas sobre contratos nessa área. Então, ela coloca, por exemplo, que a estrutura mínima, né, de um contrato, ela tem que ter os seguintes itens. O objeto e a natureza do contrato, com a descrição de todos os serviços contratados, né, do que se trata, tudo que está sendo contratado. A definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para o faturamento e pagamento dos serviços prestados. Então, todos os valores, vencimentos, prazos, tá certo? Também deve constar no contrato. A identificação dos atos, eventos e procedimentos médicos assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora. Então também tem que ficar muito claro se tem algum procedimento, né, geralmente tem, que precisa de alguma autorização especial aí para ser realizado, que passa aí para uma auditoria, né, da operadora do plano de saúde. A vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão, e as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. Quais são as multas e as penalidades caso não sejam cumpridas algumas dessas questões do contrato. Então, o contrato é importante a gente conhecer e saber quais são as cláusulas que existem nele. Sobre remuneração de serviços, né? Os serviços contratados pela operadora, elas devem estar descritos, né, segundo aquela tabela que nós já vimos, né, anteriormente, que a tabela TUS, aqui é a terminologia unificada de saúde suplementar. Então ali tem todas as classificações, os códigos. Também tem que estar claro, os valores dos serviços contratados devem ser expressos em moeda corrente ou tabela de referência, e também essa remuneração ela considera aquele fator de qualidade, né, que nós vimos anteriormente também da regulamentação. E outro item, né, o último item, né, sobre contrato, é que os contratos, né, eles são de livre negociação como forma de reajuste, na questão do reajuste de contratos firmados entre operadoras de serviços de saúde e prestadores de serviços de saúde. Porém, o período para essa negociação são 90 dias corridos em prorrogáveis a partir de 1º de janeiro de cada ano. Então, a partir de 1º de janeiro, se tem 90 dias para fazer uma negociação. Nessas negociações de reajuste também deve ser levado em consideração aquele fator da norma, né, da resolução normativa sobre o fator qualidade, né, que isso pode haver uma diferenciação também aí de prestador a prestador. Tá certo, pessoal? Então, isso são algumas informações básicas aí sobre o contrato. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.